Gente, glória a Deus, que bênção maravilhosa, esse momento tão especial, né? Que bênção poder louvarmos o Senhor, cantarmos, adorarmos o nosso Deus. É bom, né, irmãos? É bom ter esse tempo de adoração, né? É bom, não é, irmãos, ter esse tempo de adoração? É muito bom, né? E graças a Deus pelos irmãos que têm esse talento, têm esse dom e estão servindo a igreja, né? A gente senta na mesa, é gostoso você sentar na mesa e comer, né? Mas bom mesmo é ter as pessoas que preparam a comida para a gente, né? Boa, comida boa. Então, no momento do culto é isso, nós nos reunimos para adorar o Senhor e somos edificados em Cristo através do talento, dos dons que o Senhor tem dado aos nossos irmãos. Graças a Deus. Eu quero estar incentivando os irmãos presentes, os irmãos que estão aí pela internet, para estarem baixando o aplicativo da Comuna ou acessando o site da Comuna. O aplicativo você entra lá no Play Store, ou no Play Store, né, no Google ou na Apple, baixa o aplicativo Comuna Bristol ou entra no site comunabristol.com.br para fazer a inscrição para participar da reunião, né? Hoje a gente recebeu pessoas que não puderam fazer a inscrição, mas a gente quer incentivar todo mundo a fazer isso, para que a gente controle bem aqui e todo mundo se sinta bem seguro no nosso espaço de culto. Ok, irmãos? Irmãos, nós estamos nesse mês falando sobre esse tema tão importante, que é igreja, identidade e propósito. Igreja, identidade e propósito. Estamos tendo esse tempo para refletir sobre quem nós somos, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós como comunidade? Nós vivemos numa sociedade que, de maneira positiva, cada vez mais trata o conceito de inclusão. É uma sociedade que inclui, né? Ela está sempre trabalhando no conceito de inclusivismo. E isso é bom, isso é muito importante. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais percebe um conceito que é bíblico. Aliás, o conceito de inclusivismo é bíblico. E em março nós vamos conversar sobre esse tema. Em março nós vamos falar sobre igreja exclusiva para ser inclusiva. E vamos falar sobre o conceito de ser exclusivo e inclusivo segundo as Escrituras. Então, as Escrituras nos falam sobre esse conceito de inclusivismo. As Escrituras, irmãos, nos falam sobre o conceito de diversidade. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo nos ensinando a diversidade na unidade. Ao mesmo tempo que a igreja é um corpo só, ela é diversa, porque cada parte do corpo, cada membro do corpo tem uma participação, uma atuação diferente. Então, é o conceito de diversidade. Então, se tem uma comunidade que pode falar, não porque está na moda, mas falar por princípio sobre inclusivismo, sobre incluir e sobre diversidade, é a comunidade da fé, é a Igreja de Cristo. Mas olha que interessante, às vezes, nessas muitas vozes que vão falando hoje, como se isso fosse novidade, por eu não entender direito o que a Bíblia fala sobre isso, eu posso começar a ficar confuso. Já que a nossa sociedade trabalha esses mesmos conceitos, mas com princípios diferentes das Escrituras. Então, os conceitos, o tema são os mesmos, mas os princípios são diferentes. Então, quando a Bíblia fala de incluir, quando a Bíblia fala de diversidade, ela não fala a partir da perspectiva do humanismo. O humanismo, irmãos, é a ideia de que o homem é o centro e a medida de todas as coisas. Se o homem é o centro e a medida de todas as coisas, quando fala de inclusão, o ponto de partida é o homem, não Deus. Se o humanismo trabalha o conceito de que o homem é a medida de todas as coisas, quando se fala de diversidade, o ponto de partida é o homem e não Deus. Então, o humanismo trabalha o conceito de diversidade e de inclusão, mas não no conceito bíblico, mas humanista. O homem é o centro de tudo. Esses mesmos princípios são tratados pela Escritura, mas a fonte de orientação
não é o homem, é Deus. Então, nesse sentido, os conceitos não é humanista, mas é bíblica, cristocêntrica. E isso muda a nossa maneira de viver e ver o mundo. E quando a gente ouve a sociedade falar de coisas que parece que é moderna, nós não ficamos confusos. Por exemplo, às vezes a gente ouve alguém dizer assim, a igreja tem que ser mais inclusiva. Ué, que igreja? A igreja é inclusiva por natureza. Mas pode ser que alguém está tão longe das Escrituras que não entende nem a sua própria natureza. Alguém diz assim, a igreja tem que ser mais diversa, celebrar a diversidade. Ué, como assim? Se a igreja é quem celebra a diversidade. A igreja é a primeira instituição na nossa era, na era cristã, que fala sobre inclusão de crianças, de escravos, de pessoas de todas as raças, de mulheres. A igreja não levanta a bandeira de feminismo, ela é inclusivista, ela celebra a diversidade. Então, quando alguém diz assim, está faltando isso, acho que alguém não está percebendo a natureza da igreja. Quando se fala de liberdade, mas a igreja é muito retrógrada, ela precisa ter mais liberdade. De que igreja está se falando? Talvez de religião, não da igreja corpo de Cristo. Pois a comunidade da fé ela é essencialmente livre. Ela foi liberta justamente, por isso que ela é chamada de comunidade de fé, de igreja, de eclesia. Por quê? Porque ela foi liberta. Mas alguém às vezes fala isso porque não entende o que as Escrituras falam sobre isso. E isso tem a ver, irmãos, com a nossa identidade. E nesses dias de pandemia, onde todo mundo ficou mais longe, nós precisamos voltar a pensar sobre a nossa identidade. Quem somos nós? Quem somos nós? Alguém diz assim, eu preciso voltar para a igreja. Não, não volte para a igreja. Ou você é a igreja, ou você não é. Você não deixa de ser por causa de pandemia. Você é a igreja em casa, isolado, preso, separado que eu digo dos outros, né? Da comunidade. Você é a igreja de todo jeito, você é a igreja e pronto. Então nós não vamos à igreja, nós viemos nos reunir com os irmãos, com a igreja, viemos celebrar. E é esse conceito de trabalhar a identidade que nós estamos conversando nesse mês. Então eu gostaria que você abrisse novamente as Escrituras na epístola de Pedro. Primeira epístola do Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, né, irmãos? Ele ouviu muito Jesus, ele aprendeu muito com Jesus, né? É bom demais, né? Eu estava estudando o livro do Pedro, as epístolas do Pedro, e de verdade, irmãos, me senti sentado assim, conversando com o senhorzinho, e ele falando, Moisés, aqui, por aqui. E eu, puxa, é muito bom isso. É muito bom abrir as Escrituras e ouvir alguém que andou com Jesus, ouviu Jesus, falou com Jesus, negou Jesus, mas também morreu por Jesus. Dá para ouvir um cara desse? Dá ou não dá, irmãos? Tem muito pregador bom na internet. Pelo menos dizem, né? Que tem. Os pregadores bons que eu conheço vivem comigo, viu, irmãos? É o pessoal que anda comigo aqui. Eu conheço vários. São irmãos e irmãs, jovens, anciãos, adultos, que andam comigo aqui no dia a dia. E eu conheço esse pessoal e eu posso dizer, esse pessoal é bom, porque a gente anda com eles. Então, ouve-se muito falar dessa coisa de pregadores na internet e tal. O bom é ouvir os pregadores aqui da Bíblia, né, irmãos? Ouvir Paulo, ouvir Pedro. Ele nos ajuda a percebermos a nossa identidade. Quem de fato nós somos e para que de fato fomos chamados. Então, eu vou retomar uma leitura que nós já havíamos iniciado, no capítulo 2 da Epístola de Pedro, a primeira epístola. Eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 5, mas eu vou comentar os versículos 9 e 10 a seguir. O texto diz assim: vocês também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia
jamais será envergonhado. Olha, está falando de certeza, né? De convicção, segurança. Quem nele confia não vai ser envergonhado, não vai passar carão. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, é o contrário. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Até aqui, esse texto está nos falando desse conceito. Cristo, ele é a pedra angular, ele é o fundamento da revelação de Deus. Pedro vai dizer que, o escritor do livro de Hebreus, vai nos ensinar que o Senhor vem trazendo revelação a nós, desde o início da criação, até finalmente, no processo progressivo e crescente de revelação, finalmente ele vira a gente e vem morar entre nós. Jesus Cristo de Nazaré. Então o Senhor vai fazendo um processo de revelação a nós. E Cristo é o fundamento dessa revelação. Amém, irmãos? Quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: o que o pessoal está falando de mim? Cada um fala uma coisa, e o Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: isso aí, pegou. Você pegou o negócio, Pedro. Você captou a mensagem. Aí ele falou: olha, é baseado nisso que eu vou edificar a minha igreja. Então isso se tornou o fundamento. Cristo é o fundamento da revelação de Deus para nós. E esse fundamento, essa pedra, ela é pedra para quem constrói em cima dela, pedra de segurança. Mas ela também é um tropeço para quem não crê nela, porque ela acaba caindo sobre essa pessoa e trazendo dano. Vamos orar, falar sobre isso, conversar sobre isso hoje? Senhor, nós te louvamos, agradecidos por essa manhã tão boa que o Senhor nos deu, esse sol maravilhoso, esse espaço que o Senhor tem nos dado e que os nossos irmãos têm mantido para que nós possamos nos reunir. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que servem a tua igreja, cada um de nós com seus dons e talentos. Obrigado por essa oportunidade que temos aqui, a liberdade de abrir a tua palavra e lermos, Senhor, livremente, falarmos livremente dela, com alegria. Obrigado pela vida preciosa dos irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet. Visite cada um de nós, Senhor, com a sua palavra, trazendo luz, iluminação, revelação, libertação. Senhor, que a tua palavra continue nos lavando e nos transformando para a glória do teu nome. Visite os nossos irmãos que encontram-se angustiados, entristecidos, abatidos, prostrados pela pressão, pela perseguição, pela angústia, pelo sofrimento da vida. Sustente os nossos irmãos e com a tua palavra visite cada um agora, Senhor, trazendo vigor, vida, renovo, avivamento, despertamento. Nós pedimos isso para a tua glória e no nome do teu santo filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Cristo, irmãos, ele é o fundamento. Então, para eu e você conhecermos a revelação, nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Olhe para Cristo. Qual é a verdade do Evangelho? Abra lá os Evangelhos, olhe para Cristo. Depois que você vê Cristo, você vai olhar para o Antigo Testamento e vai perceber que os antigos já falavam dele. Tudo apontava para ele. E agora que nós já estamos após a vinda de Cristo, nós olhamos para trás e dizemos, de fato, ele é o Deus encarnado. Então Pedro está dizendo que essa pedra fundamental que é Cristo, ela é vida para quem crê, mas infelizmente ela é morte para quem não crê. E ele está chamando a atenção, por quê? Porque a igreja vive um tempo de perseguição, de aflição. Ele diz, olha gente, não estranhe a tribulação que vem sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Alegrem-se pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo, porque se pelo nome de Cristo, por causa do nome de Cristo, vocês sofrem, vocês são bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, essa pedra viva agora
manifesta a vida em você. Então, ser perseguido por amor a Cristo é uma bênção, é um privilégio, é uma alegria. E naqueles dias, a perseguição era física mesmo, né? O pessoal era preso, era morto, perdia os bens, perdiam a casa, perdia o patrimônio, né? O império vinha, tomava tudo. Ser discípulo de Jesus era ser perseguido. E ele então incentiva a igreja. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós não somos perseguidos, embora em vários países há muita perseguição. E nós temos orado todos os dias por esses países, mas no Brasil não há perseguição, esse tipo de perseguição. Mas há outros enfrentamentos que eu e você temos, que são como nuvens de fumaça, que são lançadas para deformar a sua imagem, a sua percepção de quem você é e o olhar de quem é Cristo. São pensamentos, e muitos deles são fundamentados na ciência, no conhecimento, e ciência e conhecimento é muito bom e é necessário, e nós buscamos isso, e nós também vivemos disso, e sabemos que isso também é dádiva de Deus, mas também entendemos que não é a ciência, ela existe justamente porque há muitos que não recebem a revelação plena de Deus, e nós precisamos da ciência como um instrumento que coopera para o nosso bem-estar de vida. Mas nós não colocamos nisso o nosso conhecimento, porque a ciência que é certeza hoje é dúvida amanhã. Nós sabemos como a ciência é um esforço contínuo, dirigido, dedicado para se pesquisar e se descobrir. E o que nós temos, o que é dado para nós como ciência é o que se descobriu até agora. Amanhã se descobre outra coisa, e aquilo que foi dado como certeza hoje é dito que já não é desse jeito, é de um outro jeito. E não há problema nenhum, é assim que é a ciência. Mas nós não podemos colocar nossa esperança nisso. Nós temos que colocar nossa esperança naquilo que nos traz certeza, convicção. A ciência nos ajuda muito. E ela nos serve muitas vezes quase como um curativo. Mas ela não toca a nossa natureza, a nossa essência, quem nós somos de fato, quem nós somos como seres humanos. E Pedro então vai tratando esse conceito com a sua igreja, sobre perseguição lá, e eu e você precisamos estar atentos com a perseguição que sofremos aqui hoje. É uma perseguição velada, do conhecimento, da ciência, da intelectualidade. Pedro então, após chamar a atenção dos irmãos, ele diz assim a partir do versículo 9. Ele fala dessa pedra que é escândalo. Você concorda que Jesus é um escândalo? Jesus continua sendo um escândalo. Jesus é um escândalo, inclusive, para nós, irmãos. Aliás, eu fico escandalizado com Jesus. Eu fico vendo Jesus para ver se eu me converto, pedindo para ele me converter, porque eu fico escandalizado com Jesus. Jesus, ele é escandaloso na manifestação do seu amor, da sua graça, da sua justiça, da sua bondade, da sua retidão. Ele é escandaloso. Só que ele é justo, reto e bom, como eu acabei de lembrar aqui. E nós temos dificuldade de lidar com isso. Então, o Evangelho traz para nós, muitas vezes mesmo, esse escândalo. Mas nós precisamos ter clareza dessa luz sobre nós. Olha o que Pedro diz, versículo 9. E eu vou falar esse texto um pouco de trás para frente. Ele diz: vocês, porém, aqueles que creem na pedra, no fundamento que é Cristo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, aí é propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou das trevas. As trevas é a ideia de escuridão. Todo mundo aqui já deve ter ficado num quarto escuro ou acabado a luz em casa, né, irmãos? E aí, ou você está num lugar do mato, muito breu mesmo, e escuridão. Você não vê nada na sua frente. Na escuridão, dizem que na escuridão todo gato é pardo, né? É isso, né? Todo gato é pardo, ou seja, todo mundo fica igual, não é isso? Todo mundo fica igual, porque está no escuro.
E todo mundo igual no escuro não quer dizer inclusão. É confusão. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe onde o outro está, ninguém sabe do limite do outro. Por isso que no escuro as pessoas se batem, se machucam, não se identificam. Isso é próprio da escuridão. E o conceito de escuridão que Pedro está usando aqui é o não conhecimento, é a não revelação, é não receber a luz de quem tem luz. O ser humano é fantástico, ele é brilhante, mas ele é brilhante porque ele recebeu graça de Deus, mas ele não tem luz própria. O ser humano é extraordinário, ele vai para o fundo do oceano, ele vai para a lua, né, exceção para os terraplanistas, mas tudo indica que ele foi para a lua, né? Então o homem é extraordinário, só que ele não tem luz própria. Toda a capacidade dele tem uma fonte, e essa fonte não é ele mesmo, essa fonte é Deus. Então, todo esse conhecimento do homem é como andar no escuro. Por isso que a sociedade tem tanta tecnologia, nem todos os países têm, mas a nossa sociedade tem tecnologia, tem ciência. Cada vez nós ficamos mais abismados com tanta tecnologia que se descobre, com tanta ciência que vem ao nosso encontro, mas a sociedade continua mesquinha, continua guerreando, continua explorando, continua desfazendo, continua pisando. Na dita uma das maiores democracias do mundo, Estados Unidos, a gente tem visto o que está acontecendo lá. Nós estamos vendo cada vez mais se levantar discussão sobre crise da democracia, e se há democracia mesmo, e qual é a democracia que é boa, e se é que ela serve. Olha, depois de 21 séculos, a partir da nova era, e com tanta ciência, depois da revolução, do iluminismo, era para a gente estar bem mais estável, com tanta ciência, com tanto conhecimento, com tanta riqueza. Se alguns anos atrás se falava de milhões para ser rico, hoje o rico que tem milhões é pobre, o bacana é ser bilionário. Mas de onde vem tanto dinheiro? Então o problema não é dinheiro, não é ciência, não é conhecimento, não é sabedoria. Qual é o problema? É a escuridão. A sociedade, o mundo está em escuridão. E estar em escuridão é não se ver, é não ver o outro, é não perceber os limites. É não ter identidade. É não saber quem eu sou, não é saber a quem eu pertenço, é não saber para onde eu vou. É não saber o que eu posso. É literalmente a ideia de ser totalmente escravo. Escravo subjugado. E Pedro então está dizendo que o Senhor nos tirou das trevas. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu não tenho luz, você não tem luz. Só Cristo é luz. Eu não controlo a verdade, eu não tenho a verdade, eu tenho a verdade, eu vou te mostrar que você está errado. Não, os discípulos de Jesus não têm essa loucura. Eles já sabem que não têm a verdade, eles sabem que foram encontrados pela verdade. A verdade está em nós, não é nossa, não é minha. A verdade não é uma coisa que eu vendo, porque não é minha, eu compartilho porque eu recebi. A verdade é um caminho que eu faço, e eu não faço propaganda dele me mostrando. Eu faço propaganda dele apontando para o Cristo, que traz luz para mim, que não tenho luz própria. Não ter luz própria é acreditar que sem Cristo nós estamos nas trevas de novo. E voltamos a fazer aquilo que fazíamos antes. Como, de novo, não perceber quem é o outro, não respeitar o outro, não amar o outro. Pedro vai falar sobre tudo isso aqui na epístola dele, a primeira epístola, a segunda epístola dele. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o que basicamente é trevas, irmãos, no Evangelho? Trevas no Evangelho, Jesus disse aos discípulos assim: olha, o príncipe desse mundo veio a mim e não encontrou nada em mim. Ele fala, o príncipe desse mundo foi julgado, mas ele veio a mim e não encontrou nada em mim. Olha, o que o príncipe desse mundo, Satanás, foi ver em Jesus, se ele é o Filho de Deus? O príncipe desse mundo, que é Satanás,
também é conhecido como o maligno. Maligno de malignidade. Maligno de expressão do mal. Expressão da escuridão. O maligno é a expressão da escuridão. E Jesus diz, ele veio a mim e não encontrou nada em mim. E o que ele foi buscar em Cristo? O maligno. Provavelmente ele foi ver se em Cristo havia algo dele, uma semente dele, alguma coisa que tivesse afetado Jesus. Talvez o desprezo, talvez a traição. Tudo que ainda haveria de acontecer com Jesus poderia ter afetado Jesus, como afeta eu e você. E o maligno não encontrou nada em Jesus. Não encontrou nada que ele pudesse se apoiar, como às vezes ele encontra em mim. E talvez ele encontre em você. Coisas que é da natureza humana. Trevas é essencialmente o que é maligno. E maligno é um irmão matar outro irmão. Maligno são dois irmãos estar no culto. E um achar que o culto do outro foi melhor e com raiva disso, um matar o outro. Isso é maligno. Isso não é coisa que aconteceu no século 21. Isso acontece no início. No princípio. Maligno é um rapaz pisar num pé do homem e esse cara tirar a vida do outro porque pisou no pé dele. E ainda chega na casa dele e diz, ó mulher, um cara pisou no meu pé e eu acabei com ele. Porque comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Eu sou machão, eu sou homem. E se o Caim não foi vingado, eu então estou mais protegido que o Caim ainda. Isso é maligno. Maligno é alguém olhar para o outro como objeto de consumo. É o homem que quer consumir a mulher. É a mulher que quer consumir o homem. Maligno é o desejo de ter e ter. Até que o outro peça para você. E você, como Senhor, diga quanto vai dar. A medida que vai dar. Isso é maligno. Maligno é a expressão da nossa sociedade. Que se autodestrói. Qual o ser? Qual o ser que destrói sua própria casa? Que suja a sua casa? Que destrói a sua casa? Que destrói a água que bebe? Que destrói o pão que vem da terra? Qual o ser que faz isso? Senão o ser humano. Isso é maligno. E claro que o homem não é só maligno. Eu estou dizendo essas coisas para a gente perceber quanto o homem é maligno. Porque toda vez que nós falamos de maligno, nós pensamos no quê? Num bicho, com chifre, com tridente, com capa. Isso é Batman, ou parecido. Né? Uma coisa do tipo, é um morcego. O maligno, não. O maligno ele é sutil. E o maligno é escuridão. O Senhor Jesus disse, Pedro está dizendo, ele, pedra viva, nos arrancou desse ambiente de malignidade e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe salvação. Salvação é o processo de Deus em nós, que vai nos ajudando a olhar para o outro, para a mulher, não como objeto de consumo, ou a mulher para o homem, não como objeto de consumo, para o ambiente, não como uma fonte inesgotável para eu ter poder e controle, não importa que se desgrace os outros. Para eu entender que eu sou violento e quando alguém pisa no meu pé, eu não preciso mostrar o que a sociedade diz que eu tenho que mostrar, que é quem domina, tirando a vida do outro. Sair das trevas e vir para a maravilhosa luz, é eu ter pão na minha mesa e ter prazer em compartilhar o meu pão com alguém que tem necessidade. Não para me impor, mas para compartilhar a vida. O Pedro está dizendo, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você vê essas coisas? Você percebe essas coisas? A sociedade também percebe. Os homens também percebem, porque os homens têm moral.
os homens têm ética. O ser humano tem conceitos de moral e de ética. A questão é que os homens veem isso, mas continuam a fazer e com cada vez mais força. Pedro está dizendo, o Senhor te tirou dessa escravidão e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí ele começa a falar dessa identidade nossa. Ele diz, vocês são geração eleita. Geração eleita. Ele diz no capítulo 1, versículo 20. Vamos ler? Ele diz assim, do Cordeiro que foi conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Quando Pedro fala de geração eleita, e ainda deixa eu ler aqui o versículo 5, ele diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nesses 2 versículos, ele está reforçando o privilégio de quem é eleito. E o que é ser eleito? É ser chamado, é ser escolhido. Pedro está dizendo que o Senhor escolheu ele. O Senhor Jesus escolheu ele, o Senhor Jesus escolheu a igreja. E ele está nos lembrando que aqueles que são tirados das trevas e trazidos para a luz, não é só para curtir a luz, é porque o Senhor os escolheu para isso. O Senhor os elegeu. O conceito de eleição é a ideia, irmãos, que eu acabei de falar no início da minha fala, do escândalo da graça. Deus te elegeu, não havendo nenhum mérito em mim, nenhum mérito em você. Deus elegeu. Não sou eu que escolho a Cristo, é Ele que me escolhe. E por que Ele me escolhe, eu não sei. Eu sei que Ele ama, mas Ele ama a todos. É pelo menos o que a Bíblia diz. Mas Ele escolheu. E quando Ele elege, essa eleição é para me trazer segurança. Quem entende o que é a eleição em Deus, não busca mais religião. Não busca mais nada. Não tem mais, eu não tenho que fazer mais nenhum esforço para ter nada de Deus. Eu não preciso buscar mais luz, eu não preciso mais buscar nova fé, nova experiência. Eu não preciso buscar mais nada. Eu já fui encontrado por Deus. A palavra que o Senhor nos ensina, na ilustração na parábola do filho pródigo, é essa: o pai, aquele senhor que esperou seu filho perdido, diz, olha, vamos dar uma festa, porque esse meu filho estava morto, era como nós estávamos, e reviveu, foi o que o Senhor fez em nós. Estava perdido, era como nós estávamos, e foi encontrado, é o que o Senhor fez por nós. Então vamos colocar uma roupa nova neles, era como nós estávamos, sujos e despidos, envergonhados, Ele nos colocou vestes de festa. Vamos pôr um anel no dedo dele, era como nós estávamos, sem identidade. E Ele nos deu esse anel que identificava aquele filho como herdeiro novamente daquela família. A parábola do filho pródigo nos mostra essa obra de Deus em nós, por pura graça e misericórdia. Você já recebeu alguma coisa que você de fato não merecia? Alguma coisa? Um brinquedo, um presente, que você diz, puxa, ontem nós estávamos ouvindo aqui na reunião do presbitério, um dos nossos irmãos feliz da vida, dando testemunho de Deus e alegre com os filhos dele, que os filhos dele deu netos para ele, casaram e deram neto para eles. E os filhos dele deram um carro para ele ontem, deu um carro, olha só que legal. E ele falando bem dos filhos dele, com aquele sentimento de, puxa, eu não mereço isso, meus filhos foi legal comigo. É esse sentimento de eu recebo alguma coisa que eu não mereço. Se você já teve essa sensação, pense nisso, multiplicado pela eternidade, para eu e você percebermos melhor o que o Senhor fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos elegeu, o Senhor nos elegeu. E quando Ele nos elegeu, Ele nos deu segurança. Pedro, usando a mesma linguagem de Paulo, fala que Ele fez isso na eternidade. Se é na eternidade, Ele fez antes de eu nascer. Se é antes de eu nascer, em mim não tem mérito nenhum para que Ele me escolhesse. Eu não sei porquê, mas Ele escolheu a sua igreja.
A linguagem que Pedro usa aqui nesse versículo é a mesma linguagem que fala da eleição de Deus para Israel. Então ele faz um link entre a eleição de Deus e Israel no Antigo Testamento e a igreja de Cristo agora no Novo. E se lá em Israel era todo mundo puro sangue, no Novo Testamento não tem mais sangue, puro sangue, só tem sangue puro, né, irmãos? Que é o de Cristo Jesus nos unindo pessoas de todos os povos, tribos e nação. Você quer mais inclusão do que isso? Ele fala, nós somos povo, geração eleita. Essa eleição me traz segurança, a segurança de que quem me salvou é Cristo. E eu não perco aquilo que Ele me deu. Jesus me salvou. E é claro que em seguida vem a pergunta, então pastor, a gente faz o que quer? Vamos continuar lendo aqui sobre a identidade, a gente vai descobrir que quem é salvo para viver para. E não é para si, mas Paulo diz assim, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então o Senhor nos salvou para. Ele diz que nós somos geração eleita, Ele diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real, irmãos, destrói todo o conceito da religião, que diz que você precisa de um mediador homem. Seja pastor, padre, bispo, apóstolo, pai de santo, mãe de santo. Ele pega tudo isso e joga no lixo. Ele fala, gente, isso é escuridão, isso é trevas. A luz veio sobre nós e disse, você é livre, você agora é sacerdote. O Deus que te elegeu não só para te salvar, mas para você ser um anunciador, um instrumento dessa salvação. Eu preciso de você para a caminhada da fé, mas eu não preciso de você para eu ser salvo, porque Jesus me salvou. Então alguém diz assim, eu estou triste com Jesus, porque a Tati, não vou mais seguir Jesus, porque a Tati, para de, é muito mimimi. O Evangelho, isso é escuridão. O Evangelho nos chama das trevas e nos traz para a responsabilidade. E responsabilidade eu não ando sozinho, eu só ando em comunidade, mas eu só presto conta sozinho. Eu só ando junto, mas eu só chego diante de Deus para prestar conta sozinho. E aí sozinho e aí, irmão? E eu falo, Deus, é que a minha mulher, aqui é nós, é o Senhor. Está entendendo o que eu estou falando aqui? É o Senhor e eu. Deus, mas o meu filho, o assunto sou eu e você agora. Você foi eleito e é sacerdote. Nós não precisamos mais trabalhar com o conceito de que na casa só o marido é o sacerdote. Não, eu sou sacerdote. A minha esposa é uma sacerdotisa, o meu filho é. E você é na sua casa. E nós somos na rua. E nós somos onde nós estivermos. Isso não é a ideia de que eu estou acima de alguém. É que ninguém está acima de mim. Eu sou autoridade sobre você. Que autoridade você é? Nós recebemos pessoas aqui que vieram de outras comunidades, angustiados porque saíram desses lugares amaldiçoados pelos seus líderes. Alguém que amaldiçoa alguém é um feiticeiro. Só pode ser um feiticeiro. O que outro nome vai dar para isso? Eu fui eleito como sacerdote. E isso não é para eu me tornar grande, é para eu me tornar servo. E eu tenho a segurança que eu tenho sim o Evangelho para compartilhar com você. Você tem o Evangelho para compartilhar com alguém? Você tem o Evangelho para compartilhar dentro da sua casa? Você tem a mensagem de luz para levar alguém que está em escuridão? Nós não temos luz própria, mas nós temos essa mensagem de luz para levar aqueles que estão ao nosso redor. Eu acho maravilhoso quando eu encontro alguém, irmãos, que fala, olha, eu estou perturbado porque fui macumbado, fizeram macumba para mim, fizeram feitiço para mim, ou feitiço gospel, ou feitiço não gospel, seja lá o feitiço que for. E você pode chegar para essa pessoa e anunciar o Evangelho, e quando o Evangelho se revela para ela, ela se torna sacerdote. Estou livre dessa desgraça de religião. Estou livre dessa maldição de religião se impondo sobre mim, querendo me controlar. O Senhor me chamou para eu ser livre. Sai, peste. Ô, coisa boa é ser livre de religião. É ou não é, irmãos? Eu me sinto tão bem.
eu me sinto muito bem por sentir distância da religião. E é melhor ainda poder compartilhar isso, porque o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. O Senhor nos chamou para ser nação santa. É possível ser santo? Nós vamos falar mais disso em março, mas eu quero introduzir essa conversa com vocês. O Senhor me chamou para quê? O Pedro diz aqui, capítulo 2, versículo 16, vamos ler? A pessoa sai daqui e diz, o pastor falou que eu sou livre, eu faço o que eu quiser, agora vou para as cabeças, né? Agora tem liberdade. Claro, nós somos livres, mas nós fomos livres com um propósito. Nós somos livres com um objetivo. E ele diz assim no versículo 16... Vivam como pessoas livres. Olha que bacana, irmãos. Vivem como pessoas livres. Quando fala em liberdade, o que em geral vem na cabeça da pessoa? Em geral vem não na cabeça sua, na cabeça dos outros. Carnaval. É isso, não? Deixa eu ver se é. Liberdade. Ai, coisa boa, ser livre. O conceito de liberdade, irmãos, que a sociedade e mesmo o reforço do humanismo traz para nós, ele não existe. Que é que você é livre para fazer o que você quer. Você não é livre para fazer o que você quer, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Por exemplo, eu sou livre para sair correndo aqui e atravessar essa rua. Sim, mas nenhum carro deveria me atropelar, certo? Se um carro me atropelar é porque eu não sou livre. Alguém que se achou livre, passou direto, eu achei livre, passei direto e nós nos encontramos no meio da rua. O nome disso não é liberdade. Porque quem é livre não pode ser punido. Deus é punido? Deus é castigado? Não, por quê? Porque Ele é livre, mas eu e você não somos livres. E daí você tira esse modelo para pensar outras reflexões. Não há liberdade como a sociedade ensina. A liberdade que nós encontramos nas Escrituras é essa. Ou você é escravo das trevas, ou você é escravo da luz. Ou você está no escuro e nem se enxergue nem ao outro, ou você agora é escravo da luz. Você aprende que tem o outro. E ser escravo da luz é entender que o outro não é você. É o seu semelhante. E ele também tem a área dele de direito, de liberdade, de deveres, assim como eu. Isso nos traz o conceito de comunidade, esvazia o conceito de individualismo. Como é bom ver isso no Evangelho, não é, irmãos? Então, ele diz assim, olha, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal, de maligno, de malignidade. Alguém que engana o outro, alguém que mente para o outro, alguém que extorque o outro, alguém que esconde do outro, isso é maligno, irmãos, é maligno. Não é ruinzinho, é maligno. Qual é a fonte? O Satanás. Eu uso essa palavra só para... Tinha que ter um fundo musical aqui para fazer. Tchan, tchan, aquele... Só para fixar. Isso aqui é só pedagogia, tá, irmãos? Então é maligno. Maligno é do diabo. Que coisa... É triste ou não é, irmãos, andar na escuridão? Andar na escuridão é você andar com alguém e não sabe direito se aquilo é ou não é. É ou não é? Qual que é a verdade sobre essa pessoa? Quem é essa pessoa? Já pensou que é horrível uma coisa dessa? Isso é maligno, mas o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, para agora a gente andar na verdade. E andar na verdade é ser livre. Livre, inclusive, para eu ser quem eu sou, imperfeito, falho, não usando isso como desculpa para eu continuar no erro, mas com liberdade, porque você vai andar comigo e me ajudar agora na jornada. No caminho da santidade, não é o caminho da perfeição, é o caminho de quem está aprendendo, de quem está se lavando, de quem está se purificando. Por isso que os crentes têm esse papo de pedir perdão todo dia. Por isso que os crentes têm esse papo de pedir misericórdia para Deus todo dia. Por quê? Porque ele se arrepende todo dia.
Todo dia ele sabe o que ele pensou, o que ele falou, o que ele desejou, o que ele olhou, o que ele fez, o comportamento que ele teve que trouxe mau testemunho, e ele se arrepende. Então o Senhor diz, olha, Pedro fala, vivam como pessoas livres, mas não usem disso para praticar o mal. E aí ele vai explicar, irmãos, não vou falar disso hoje, ele vai explicar a partir do versículo 18, o que é santidade na prática. Toda vez que fala de santo, é comum vir na cabeça de alguém, né? Aquela pessoa meio que flutuando, com a auréola na cabeça, um vestido, e uma música de fundo, mais ou menos assim. Você passa na rua, está escrito assim, agradeço ao Santo Expedito, por graças alcançada. Por que o santo? Porque é alguém muito elevado. Não é isso que as Escrituras ensinam. Você não enxerga, você não vê isso na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, na boca dos profetas. Você só vê isso em Yahvé. Você só vê isso em Jeová. Quando desce do monte e a glória dele se manifesta no monte, e ele fala para Moisés, Moisés, olha, dá ordem aí, até um animal que encostar no monte aqui vai morrer fulminado, porque a minha glória vai descer no monte. Isso é santo. É o absolutamente, o totalmente outro. Inacessível. Mas eu e você recebemos santidade de Deus. Não somos perfeitos. Ser santo não é ser perfeito, mas ser santo é sim se reconhecer todo dia a sua condição. Quem nós somos e a necessidade de arrependimento. Então alguém diz assim, agora eu sou livre, eu posso fazer o que quero. Não, o Senhor nos chamou para sermos santos. E o mês que vem nós vamos falar bastante sobre isso, viu, irmãos? Se organize aí que nós vamos falar março, irmãos, o tema vai ser lavar roupa suja. Não vai ser esse tema, mas é um bom tema, né? Ou outro tema assim, na lavanderia de Jeová. Esse é bom, né? E nós vamos falar sobre como que eu posso ser santo numa sociedade tão corrupta. Os jovens podem ser santos, pode se preservar, pode se guardar. O casado pode ser santo. O jovem quer casar para deixar de pecar. Depois ele casa e descobre que continua pecando se não for santo. O pobre quer deixar de pecar e quer ficar rico, aí fica rico. Descobre que continua pecando. Vamos lá, a gente vai falar isso no mês que vem. E ele diz assim, nós somos povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo é propriedade de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vamos ler? 1 Coríntios 6, 20. Glória a Deus. Você é livre, né? Eu também sou. Só que eu fui liberto da malignidade, da escuridão, das trevas, para agora andar na luz. E eu tenho um Senhor. Vocês sabem por que os discípulos chamavam Jesus de Senhor? Kyrios, né? Por que eles chamavam ele de Senhor? Porque eles reconheciam que era escravo. Nós usamos uma linguagem mais bacana, suave, que é servo, também serve, nós somos servo de Deus, mas eles usavam a linguagem escravo, nós somos escravo de Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Se você e eu somos escravo, o escravo tem vontade, irmãos? Não, né? O escravo faz a vontade do seu Senhor. Ai, que raiva, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Então eu não mando em Deus, não tenho eu declaro, eu determino. Esquece tudo isso, você não determina nada. Você não declara nada, você não nega nada, você não rejeita, está rejeitado. Também não funciona, você é escravo. Escravo é escravo. Lembra dos escravos da orelha furada, lá do Antigo Testamento? Você tem uma marca. E essa marca identifica que você é escravo. De quem? De Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos ele de Senhor. Nós chamamos o Senhor. A ceia do Senhor. Glória, vou encher a pança. Não, a ceia é do Senhor. Os irmãos de Corinto queriam encher a pança. O Paulo fala, a ceia é do Senhor. É para celebrar o Senhor. Nós temos um Senhor. E toda vez que nós chamamos ele de Senhor, nós estamos lembrando que nós somos escravos. Vamos ler o que o texto diz? Vamos ler junto, irmão? Vai. Só para você. Nós vamos já cortar o pão, tá bom? Vamos lá. Vocês foram comprados
Vocês foram comprados, você foi comprado, irmão. No mercado de escravo você foi comprado. Então, anda como um crente. E por favor, não pense em crente como alguém com a biblinha debaixo do braço, empinado, peito estufado, olhando para os outros. Pense num crente como um discípulo, uma discípula, alguém que olha para Jesus e pede misericórdia para Ele. Senhor, me dê graça, me dê graça, me dê graça. Me dê graça, Senhor, para eu te servir. Me dê graça para eu anunciar a Tua palavra. Me dê graça para eu viver o Seu Evangelho e manifestar a santidade. A santidade não é abstrata, a santidade é algo palpável, a santidade é algo tocável, a santidade é algo visível. A santidade não é a imagem de alguém flutuando, a santidade é a imagem de alguém andando na terra, pisando no chão da vida, andando com gente e transbordando bondade, que é o oposto da malignidade, luz, que é o oposto das trevas. Isso é santidade. E o Paulo fala, olha, vocês foram comprados e o preço de vocês foi alto. Pedro diz, vocês não foram comprados com coisas perecíveis como prata ou ouro. Vocês foram comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por favor, então viva como escravos. O mundo precisa saber que nós temos um Senhor, e o nosso Senhor não é a ciência, o nosso Senhor não é a tecnologia, o nosso Senhor não é a democracia, o nosso Senhor não é esquerda, o nosso Senhor não é direita, o nosso Senhor não é centro-direita, centro-esquerda ou centro. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. A sociedade precisa saber que nós não somos crentes no sentido de quem crê em qualquer coisa, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. A sociedade precisa saber que nós entendemos, nós temos um Senhor. Por que você não faz isso? Seu pastor não deixa, a sua igreja não deixa? Para, rapaz, que bobagem. De onde você ouviu essa bobagem? Que igreja não deixa, pastor não deixa. Lá onde eu congrego não tem esse negócio de pastor não deixa. Ele também é escravo. Todos os pastores lá são escravos. Eu não faço isso porque eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Por isso que eu não preciso enganar, nem mentir, nem viver promiscuamente, nem viver pulsando sensualidade. Por que eu não preciso disso? Porque eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor agora, alguém que é Senhor da minha vida. Ele é que me diz como é que eu faço. Eu quero brigar, ele diz não, mas eu quero. Aí eu vou orar para ele me dar graça, porque eu quero, eu continuo querendo. Mas agora eu sou escravo, eu tenho um Senhor. Ele diz não. E ele não diz não para ele ficar bem. Ele diz não porque ele sabe que eu vou me desgraçar se eu fizer aquilo. Então ele diz não. Santidade não tem a ver com o que Deus precisa, mas com o que eu necessito. Não é um bem que Deus recebe, é um bem que eu desfruto. Então ele diz não. Eu agora sou propriedade do Senhor. Eu e você somos propriedade do Senhor. E nós somos comprados por um bom preço. Ele diz que nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua luz para anunciar, proclamar o Evangelho, falando, vivendo, falando. E eu e você andamos curvados diante de Deus, não de peito estufado. Alguém disse essa semana, num dos nossos grupos, né? Tem gente que fica só pensando em ser cauda, como é que é? Ser cabeça, ser cauda. Não pode, tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Nós somos escravos, vamos para uma coisa mais simples. O Senhor nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Vamos celebrar ao nosso Senhor e Salvador. Ele veio e morreu por nós, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. A vida é um desafio, irmãos. A vida é um desafio. A vida é louca. As pessoas costumam falar essa linguagem, né? É louca, é agitada, é injustiça. O mundo está borbulhando. Nós estamos num processo de mudança na sociedade. Há um fervilhar de novas ideias, de novos conceitos. Nós estamos entrando, sim, numa nova era. Mas em tudo isso, eu e você precisamos ter identidade, saber quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você em Cristo Jesus? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Você pode ficar em pé aí? Glória a Deus.
Se o seu irmão está dormindo, ajuda ele a ficar em pé. Eu falo essas coisas aqui, irmão, de você estar dormindo, é só para acordar. É que às vezes eu vou visitar os irmãos, às vezes algum irmão fala, ai pastor, me desculpa que eu durmo no culto. Irmão, não precisa de desculpa, pode dormir à vontade, traz cobertor, travesseiro, fica à vontade. Vem para a reunião e fica aí, nem precisa pedir desculpa, tá bom? Então às vezes alguém fala, ai pastor, não sei, me dá um cansaço. Eu sei como é que é, irmãos. O senhor pode achar que a pregação está ruim. Eu não acho. Eu sei como que eu falo. Então, se até eu durmo me ouvindo na televisão, eu sei que você vai dormir aqui também. Então, pode dormir, mas é bom você estar aqui, tá bom? Fica tranquilo. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Glorifica o Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nós temos uma identidade. Povo santo, nação eleita, povo de propriedade de Deus, sacerdócio santo, né? E chamados para proclamar o reino de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou para sermos teu. E o Senhor operou uma transformação e tem operado uma transformação em nossas vidas, nos arrancando da escuridão da malignidade e nos trazendo para a luz da sua bondade e misericórdia, transformando a nossa natureza, nossa mentalidade, nossa consciência, nos ensinando e nos humilhando a cada dia, Senhor, como no espelho, mostrando quem nós somos e como precisamos de arrependimento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, que mostra-nos verdadeiramente qual é a natureza que temos, Senhor, e nos conduz a um caminho de dependência. Obrigado, Senhor, por preparar um caminho de santidade para cada um de nós, onde podemos andar sim, Senhor, e desfrutar desse caminho que é vida, que é saúde para nós, que é alegria para cada um de nós. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de comunhão, pela Tua palavra viva. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude nesse tempo de pandemia, de distanciamento, de vozes que se multiplicam, Senhor, em nosso redor. Nós estejamos resgatando a cada momento a nossa identidade, quem nós somos em Ti, quem o Senhor nos elegeu para sermos e para qual missão e propósito o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, pois podemos estar na vida, lutar pela vida, desfrutar da vida, sem esquecer que a vida só acontece em Ti, Senhor. Só em Ti nós desfrutamos abundantemente da vida. E por isso nós nos reunimos agora, Senhor, para celebrar a Tua morte, a Tua salvação, a Tua redenção em nós, o Teu sacrifício na cruz. Nós nos reunimos, Senhor, para celebrar a comunhão, a nossa vida em comunidade, o compartilhar da vida, o cuidado um com o outro. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio e oportunidade, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.